Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao CDF Concursos. Esse é um mini curso a respeito de aspectos jurídicos de meio ambiente e princípios do direito ambiental. E esse conteúdo, ele é importante para você que vai fazer provas nas áreas de meio ambiente? Sim, muito importante. Ele é um conteúdo, princípios do direito ambiental e aspectos jurídicos do termo meio ambiente, embora ele nem sempre esteja explícito no seu edital, ele é um conteúdo oculto, ele está lá, sim, por meio das outras normas. Então, entender esse conteúdo é muito importante para você não perder nenhuma questão na sua prova. Então, esse mini curso é para orientar você que quer sim ser aprovado em concursos ambientais e que a gente está vendo aí despontar no horizonte no IBAMA. Então, partiu IBAMA, vamos lá estudar princípios do direito ambiental e aspectos jurídicos do termo meio ambiente. Então, eu já falei, esse é o conteúdo da nossa aula, conceitos de meio ambiente, aspectos jurídicos desse conceito e princípios do direito ambiental. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero trazer a definição legal para você do conceito de meio ambiente. O meio ambiente ele foi, sim, conceituado na legislação. Que legislação? Na Lei 9638 de 1981, a nossa Política Nacional do Meio Ambiente. Lá tem um conceito jurídico de meio ambiente e é muito importante que você entenda esse conceito jurídico. Então, qual é? Está lá no artigo 3 da lei. Meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Olha que interessante esse conceito. Então, o meio ambiente ele é um conjunto de condições, condições naturais, condições de clima, condições de solo, condições de temperatura, condições de água, presença de água. Então, um conjunto de condições de leis. Olha só, a gente não está falando de lei jurídica, não. A gente está falando de leis da natureza, sabe? Lei da gravidade? Então, um conjunto de leis naturais. Influências, por quê? Dentro do meio ambiente, os meios se influenciam. O meio biótico, o meio vivo, é influenciado pela atmosfera, que é influenciada pela hidrosfera, que é influenciada, por sua vez, pela litosfera. Então, são um conjunto de influências também e interações entre esses meios e entre os próprios seres vivos, de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Olha, esse é o conceito jurídico de meio ambiente. Então, é importante sim entender esse conceito jurídico de meio ambiente. Esse conceito jurídico, que ele foi trazido pela 6938 de 1981, ele é interessante. Só que a gente também tem que atentar a outros conceitos de meio ambiente que foram trazidos com a Constituição Federal e com outras leis que vieram a acrescer o direito ambiental. E o conceito de meio ambiente abrange, além desse meio ambiente natural, que é o que a gente mais entende, natureza, quando a gente fala de meio ambiente, ele abrange também outros meios. Então, o conceito de meio ambiente, a gente pode dizer que essa classificação de meio ambiente, vou colocar aqui classificação de meio ambiente, envolve diferentes meio ambientes, então diferentes meios. O primeiro é o que a gente entende classicamente como natureza, né? Que é o meio ambiente natural. O que é o meio ambiente natural? É esse conjunto que a gente tem pela biosfera, pela hidrosfera, pelas águas, pelo subsolo, pelos solos, também pelo ar, todo esse conjunto que forma a vida, que rege a vida em todas as suas formas, como tem na definição jurídica, é a natureza. Então, esse é o meio ambiente natural, são as nossas florestas, os nossos oceanos. Esse é o conceito de meio ambiente natural. Mas além desse conceito de meio ambiente natural, que entre aspas é muito natural a gente entender, a gente também tem outras classificações de meio ambiente. Essas classificações de meio ambiente, elas são interessantes e são cobradas eventualmente pelas bancas de concurso, que é o meio ambiente tutelado, protegido pela legislação. Então, além do meio ambiente natural, a gente tem o meio ambiente artificial. E o que é o meio ambiente artificial? São as edificações, as nossas casas, os prédios. E também, além disso, os equipamentos públicos.
a rua que você anda, a praça em que você passeia, tudo isso fazem parte do meio ambiente artificial. Outra classificação de meio ambiente é o meio ambiente cultural. Meio ambiente cultural também é uma classificação de meio ambiente? É a classificação de um meio. E o que é o meio ambiente cultural? O meio ambiente cultural é o meio ambiente histórico, são as estruturas históricas, também artísticas, perdão, também envolve aquele patrimônio arqueológico, além disso, o patrimônio paisagístico e também o patrimônio turístico. Tudo isso é meio ambiente cultural. Então, por exemplo, a gente pode colocar as construções de Ouro Preto e Mariana, são meio ambiente cultural, faz parte do patrimônio histórico. As escrituras rupestres lá na Serra da Capivara é meio ambiente cultural, é um patrimônio arqueológico. O Pelourinho, sim, é um meio ambiente cultural, além de turístico, também é histórico. E a gente ainda tem o meio ambiente paisagístico. A gente tem o meio ambiente paisagístico. Por exemplo, os jardins de Buller Marx, que é o nosso paisagista mundialmente conhecido. Os jardins de Buller Marx é um patrimônio paisagístico. E, sendo um patrimônio paisagístico, aqueles jardins, eles fazem parte do nosso meio ambiente cultural. Além do meio ambiente cultural, a gente ainda tem o meio ambiente do trabalho. Olha só que interessante. O meio ambiente do trabalho também é considerado dentro das classificações de meio ambiente. O meio ambiente do trabalho ele é tutelado pelo artigo 200, inciso 8 da Constituição Federal. Então, ele é um meio ambiente, também uma classificação de meio ambiente que é tutelada. E por que o meio ambiente do trabalho é tutelado? Porque dentro do trabalho, dentro do seu trabalho, o trabalhador tem que ter o quê? Salubridade, ele tem que ter garantida a sua saúde, tanto a sua saúde física quanto psíquica. Então, o meio ambiente do trabalho também é tutelado. Além desses meio ambientes, a gente tem uma classificação mais recente na doutrina. Essa classificação mais recente da doutrina, ela é importante porque ela vem dar uma resposta ao nosso avanço tecnológico. Então, mais uma classificação de meio ambiente vem se construindo, que é a classificação de patrimônio, no meio ambiente do patrimônio genético. Olha só, patrimônio genético também é uma classificação, vem sendo classificado como um tipo de meio ambiente. E o patrimônio genético, ele já é tutelado pela nossa norma superior, pela nossa Constituição. Então, ele é tutelado lá no artigo 225 da Constituição Federal. O artigo 225 é o que trata de meio ambiente na Constituição Federal. Então, lá no parágrafo 1º, inciso 2, esse inciso 2, ele fala que a fiscalização, deve haver a fiscalização do quê? Da pesquisa e manipulação pronto. Pesquisa e manipulação do patrimônio genético. Vou fazer aqui um desenhozinho para você. Então, deve ser fiscalizado de acordo com a Constituição, tanto a pesquisa quanto a manipulação do patrimônio genético, porque é muito importante também preservar o nosso patrimônio genético. O nosso patrimônio genético é uma espécie de seguro para a vida humana, para a qualidade de vida humana, e esse patrimônio genético ele está também nos ambientes naturais, principalmente neles, né? Aliás, a gente pode dizer isso. Então, as classificações que a gente tem de meio ambiente são essas. Essas classificações aqui, elas foram trazidas pela ADI
pela ação direta de inconstitucionalidade, número 3540. Então, é a classificação do conceito de meio ambiente, a classificação de meio ambiente. Está vendo, então, como o meio ambiente ele se integra às diversas ações da nossa vida, como ele realmente é um meio que envolve tudo que a gente faz, todas as nossas atividades humanas, e por isso ele foi classificado dessa forma. E tem uma razão para ele ter sido classificado dessa forma. O meio ambiente, ele foi classificado de uma forma muito ampla. A gente vê isso nessas classificações, envolve tanto o meio ambiente natural, a natureza em si, o meio ambiente cultural, o meio ambiente artificial, que são os nossos edifícios, os nossos equipamentos públicos, e também o meio ambiente do trabalho e ainda o patrimônio genético. Então, houve uma opção pelos legisladores da área de meio ambiente em trazer o conceito de meio ambiente como um conceito amplo, juridicamente amplo. E qual a ideia disso, que seja um conceito amplo? É para abarcar a maior quantidade de situações possíveis para o quê? Proteger o meio ambiente. Seja esse meio ambiente do trabalho, que a gente encontra no nosso trabalho, onde a gente não pode respirar um ar muito poluído, que isso vai prejudicar a nossa salubridade, seja para a proteção de um patrimônio histórico, de um patrimônio artístico, seja para a proteção dos nossos biomas, ou até para a proteção de edifícios, de ruas, para que a gente tenha um meio ambiente saudável, compatível com o quê? Com a qualidade de vida que a gente precisa para sobreviver, para que a gente tenha dignidade, para que a gente tenha condições de vida. Então, essa é a ideia dos conceitos, das classificações de meio ambiente. Vamos então a uma questão de prova sobre esse conteúdo, sobre esse conceito jurídico de meio ambiente. O conceito de meio ambiente, que vem embutido na norma jurídica, não abrange o conjunto de leis que rege a vida em todas as suas formas. Olha só, é exatamente o contrário. Vou voltar lá no conceito de meio ambiente que a gente tem pela 6938 de 1981. Ó, o meio ambiente, o conceito jurídico de meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então é exatamente o contrário. Ó, esse nãozinho aqui estraga a nossa questão. Então, esse item ele está errado, porque o conceito de meio ambiente que vem embutido na norma jurídica, essa norma jurídica é a 6938 de 1981, abrange o conjunto de leis que rege a vida em todas as suas formas. Então a questão está errada. Vamos continuar então a falar sobre o conceito jurídico de meio ambiente e vou trazer alguns conceitos relativos ao direito ambiental. Isso cai em prova? Cai sim, é importante saber os conceitos a respeito do direito ambiental. Então, o direito ambiental, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que nos é garantido lá na Constituição Federal, ele é um direito que a gente chama de terceira geração ou dimensão. Você que estudou direito constitucional deve lembrar, né, do direito de primeira dimensão, do direito de segunda dimensão. O direito ambiental, ele é um direito de terceira dimensão ou terceira geração. E por quê? Porque, primeiro, ele é um direito difuso, ele é um direito coletivo, um direito que excede o indivíduo, e por isso que a gente chama ele de transindividual. Não é um direito que eu, Rebeca, posso ter sozinha, você pode ter sozinho, não. É um direito da coletividade, é um direito coletivo, é um direito difuso, transindividual. Ele perpassa o eu e ele atinge o outro. Então, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todos, não só eu, não só você. Ele tem um objeto indivisível. O objeto do direito ambiental ele é indivisível. O meio ambiente ele é indivisível. Então, eu não tenho como dividir. Eu tenho direito a 0,000333% do direito ao meio ambiente. Não, ele é indivisível. Eu não tenho como dividir a minha parte da sua parte. E ele tem uma titularidade indeterminada. Ele é de todos, ele é da coletividade. Ele não é um direito do Estado brasileiro. Ele não é um direito de um indivíduo determinado. Ele é um direito de todos. Então, ele tem uma titularidade que é indeterminada. Eu não posso determinar o dono do direito ambiental. Todos têm direito a respirar puro, todos têm direito a beber água potável, todos têm direito a ter uma natureza
para contemplar. Então, é um direito que ele não tem uma titularidade definida. Aí eu trago para vocês o princípio jurídico fundamental que embasa esse direito constitucionalmente. A Constituição de 1988, ela trouxe a defesa ambiental para o seu arcabouço pela primeira vez. Então, ela inaugurou a defesa ambiental a nível constitucional. E isso veio no artigo 225 da Constituição. Esse artigo ele é muito importante, ele dá tutela constitucional ao meio ambiente. E a gente chama, por isso mesmo, ele de princípio jurídico fundamental. E o artigo 225, o texto dele garante que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Não falei que é um direito transindividual, que ele é comum do povo, ele é comum de todos, é um direito que a gente não pode ter a titularidade individual sobre ele. Mas tem um detalhe muito importante no artigo 225. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele não é só um direito, ele é um direito dever do cidadão. Então você tanto tem direito ao meio ambiente, como você também deve preservá-lo. Então é um direito dever. Vamos então a uma questão de prova sobre conceitos jurídicos do direito ambiental e de meio ambiente. Então vamos lá. O direito ao meio ambiente é um direito de interesse difuso. Lembra que eu falei? O meio ambiente é um direito de terceira geração e é um direito de interesse difuso, de interesse coletivo, transindividual. Então, essa questão ela está correta. O direito ao meio ambiente é um direito de interesse difuso. Então, está correta. Bem, já falei com você sobre conceitos jurídicos de meio ambiente, direito ambiental, e esses conceitos eles são importantes para dar uma base para você que vai fazer prova nessa área. Agora eu vou trazer um conteúdo que que cai ainda mais em prova, que ainda é mais importante ainda para você. Por quê? Além dele cair bastante em prova, ele também te dá a base para responder várias questões a respeito de legislações específicas, porque esses princípios, eles permeiam a legislação ambiental. Então é muito importante que você tenha esses conceitos bem fixados na sua cabeça. Eu trouxe os princípios do direito ambiental que mais caem em provas. Por quê? Não existe como é que eu posso falar, uma concordância na doutrina a respeito de quais são os princípios do direito ambiental. Cada doutrinador traz alguns princípios. Só que a gente tem que peneirar aqueles que mais caem em prova para você, que o seu objetivo é fazer concurso público. Então eu peneirei e trouxe os conceitos que caem mais nas provas e que são mais úteis para vocês responderem questões. Por isso que eu escolhi esses princípios. Eles não encerram aqui, existem outros princípios do direito ambiental, mas eles não caem tanto em prova, então eu não achei pertinente trazer para você. Então vamos lá. Vamos falar de princípios. Primeiro, princípios. Isso para qualquer direito. Princípios são pilares, fundamentos da norma. Então, os princípios eles trazem os fundamentos para a aplicação da norma. Eles são, por isso, abstratos, genéricos e indeterminados. Eles não trazem uma situação determinada, eles são abstratos. Por quê? O objetivo deles é ir além da norma, é preencher lacunas. Quando a gente tem uma dúvida, quando existe uma lacuna e você precisa num fato, numa situação real, preencher aquela lacuna que a lei não chegou até lá, você vai usar o quê? Princípios. Eles também são norteadores do legislador para fazer as leis. Então, eles devem ser seguidos pelo legislador, por quem faz a lei, por quem faz uma norma, ele deve seguir esses princípios, ele deve se nortear por esses princípios. Os princípios eles não se submetem à hierarquia. Não existe hierarquia entre os princípios, assim como existe hierarquia entre lei e decreto. Não existe. Os princípios não tem princípio mais importante do que outro. Agora, numa situação real, num fato, pode ser que um princípio naquela situação tenha mais peso do que outro naquela situação concreta. Mas não quer dizer que existe hierarquia com eles. Não existe princípio mais importante do que outro.
E princípios não anulam outros princípios. Nenhum princípio anula outro princípio. Isso é muito importante, uma vez que não existe hierarquia entre os princípios. Então, entenda os princípios dessa forma. Eles são normas, eles são gerais, eles são genéricos, e eles estão lá para auxiliar a interpretação da lei, para nortear a sua interpretação da lei, para nortear o operador do direito, para nortear aquele que vai criar a norma, que vai criar a lei. Então, eles são muito importantes. Então, agora que a gente falou um pouquinho sobre princípios, eu quero adentrar no estudo dos principais princípios, para você que vai fazer concurso público, do direito ambiental. E vou começar com o princípio basilar do direito ambiental. Ele é a base. Então, e ele cai bastante em provas por ser justamente a base, que é o princípio do desenvolvimento sustentável. Olha só, o princípio do desenvolvimento sustentável, ele tem uma importância fundamental, porque ele visa conciliar a preservação ambiental com as atividades humanas, econômicas, produtivas. Então, ele veio para trazer essa balança. É interessante voltar lá na Conferência de Estocolmo das Nações Unidas para o Meio Ambiente, lá na década de 70. Lá naquela época, começou a se falar de meio ambiente. Meio ambiente até então era um assunto que não existia. O meio ambiente, a gente via ele sob uma ótica patrimonialista até lá. Não existia uma preocupação com o meio ambiente. O meio ambiente era aquela minha árvore, aquele meu rio, aquela minha água, e não existia esse conceito que a gente tem hoje de meio ambiente. Mas na década de 70 houveram muitas situações de poluição, de degradação ambiental que começaram a comprometer a qualidade de vida humana. Isso começou a ficar patente, começou a ficar evidente. Então, as Nações Unidas fez essa conferência na década de 70. E lá existia uma contraposição de países já desenvolvidos que não queriam desenvolvimento nenhum, chamado desenvolvimento zero, e de países em desenvolvimento ou de terceiro mundo, como eram denominados naquela época, em que eles queriam realizar o desenvolvimento a qualquer custo. O Brasil foi um desses países que defendeu naquela época esse desenvolvimento a qualquer custo. Só que essa conferência das Nações Unidas em Estocolmo, ela começou a despertar as nações para as questões ambientais, para os problemas ambientais. Isso foi evoluindo. Até que em 1987 surgiu um relatório, o relatório Brundtland. Esse relatório, que leva o nome da primeira-ministra da Noruega, foi elaborado em 1987. E, entre aspas, ele trouxe uma solução para esse embate que houve do desenvolvimento zero e do desenvolvimento a qualquer custo, que é o conceito do desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável, segundo o relatório, é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. Olha que interessante. Então, ele vai começar a fazer essa conciliação entre as necessidades presentes do desenvolvimento, da alimentação das populações mundiais, sem comprometer o quê? A capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. Então, ele trouxe esse conceito, e esse conceito foi denominado princípio do desenvolvimento sustentável, isso lá em 1987. Por que esse princípio ele é muito importante? Porque ele faz justamente essa balança, e ele considera a geração presente, que está usando o meio ambiente agora, e as gerações futuras. E ao considerar tanto as gerações presentes quanto as gerações futuras, se cria o que é uma solidariedade intergeracional. Então é bem importante esse termo cai bastante. Então, o princípio do desenvolvimento sustentável, ele concretiza o quê? A solidariedade intergeracional. Tem doutrinadores que falam também princípio da solidariedade intergeracional, que é o princípio do desenvolvimento sustentável, é a mesma ideia, é o mesmo conceito. Então, lembre, o princípio do desenvolvimento sustentável é satisfazer as necessidades das gerações presentes e futuras numa solidariedade intergeracional. Esse princípio ele tem previsão no artigo 225, olha. Vamos voltar aqui, olha, no artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Olha só, bem aqui na Constituição a solidariedade
intergeracional. A solidariedade intergeracional está ligada ao princípio do desenvolvimento sustentável. Além disso, ele também tem previsão, sabe onde? No artigo 170, inciso 6 da Constituição Federal. O que isso quer dizer? Que o meio ambiente ecologicamente equilibrado, a defesa do meio ambiente, a preservação do meio ambiente, ele é um princípio não só da ordem social na Constituição, como também da ordem econômica. Então, também deve ser considerado nas atividades econômicas, tá? Então, está lá no artigo 170, inciso 6 da Constituição Federal. O meio ambiente também é um princípio, vou colocar aqui, um princípio da ordem econômica lá na Constituição. Então, tem previsão do princípio de desenvolvimento sustentável, tanto lá no 225, tanto no artigo 170. E também esse princípio está escrito no princípio 4 da Declaração do Rio, na ECO 92, esse relatório é de 1987. Então, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro em 1992, trouxe esse princípio para a Declaração do Rio. Então, ratificou esse princípio que foi criado lá em 1987. E quais são os valores desse princípio do desenvolvimento sustentável? O que ele traz para a gente? Ele traz o quê? Valores como a livre iniciativa. Sim, a livre iniciativa, o direito de cada um criar a sua forma de trabalho. Também traz a valorização do trabalho humano. Justiça social também está nele e a defesa do meio ambiente. Então ele vai criar o quê? Uma balança, olha. Vou trazer aqui uma balança entre essas questões, trabalho, economia, justiça social, porque também é importante que só com desenvolvimento ou com a distribuição de renda se chega à justiça social. Isso está relacionado também ao meio ambiente, de onde vêm os recursos, e defesa do meio ambiente. E muito importante, com o princípio, não se busca impedir o desenvolvimento econômico, mas conciliar as necessidades humanas e o equilíbrio ambiental. Então, olha só, prestem atenção nisso. O princípio do desenvolvimento sustentável não busca impedir o desenvolvimento econômico. Isso é pergunta clássica de prova. O princípio do desenvolvimento sustentável não busca impedir o desenvolvimento das atividades humanas. Ele não quer impedir isso, das atividades econômicas. Não, ele simplesmente quer conciliar essas necessidades humanas com a preservação ambiental, ok? Então, vamos a uma questão de prova sobre esse tema, para você entender como esse princípio pode cair na sua prova. A efetividade do princípio do desenvolvimento sustentável relaciona-se com a ética solidária entre as gerações, de modo que a utilização econômica dos recursos naturais não renováveis pelas gerações atuais não deverá esgotá-los, bem como deverá manter-se em patamares mínimos. Gente, é exatamente isso que essa questão está falando, é exatamente esse o conceito do princípio do desenvolvimento sustentável. Olha só, a efetividade do princípio do desenvolvimento sustentável, ou seja, para que ele se torne efetivo, para que ele se concretize, relaciona-se com o quê? A ética solidária entre as gerações, que eu falei que é a solidariedade intergeracional. De modo que a utilização econômica dos recursos naturais não renováveis pelas gerações atuais não deverá esgotá-los, bem como deverá manter-se em patamares mínimos. É exatamente isso, então a questão está correta, esses recursos eles não podem se esgotar, tem que se manter em patamares mínimos, em níveis mínimos, para que eles possam ter usufruto pelas futuras gerações. Esse é o conceito do princípio do desenvolvimento sustentável.
Eu vou parar por aqui e na próxima parte do nosso mini curso eu vou continuar falando de princípios do direito ambiental. Espero que você tenha gostado até aqui e vai lá na próxima parte do nosso mini curso que eu estou esperando por você lá. Até já! Tchau, tchau!